Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso CryptoCast, o podcast da BMC News focado no mundo dos criptoativos. Aqui vocês sabem, nós falamos sobre criptoativos desde para o investidor iniciante, você que é avó e viu seu neto chegar com uma Lamborghini em casa no Natal no ano passado, e ele te contou que comprou Bitcoin 5 anos atrás e você não entendeu nada, tudo bem, aqui é seu lugar. E também você que tem aí investimentos já avançados em criptomoeda, quer entender mais sobre blockchain, sobre novas tecnologias e tudo mais, então pode vir para cá, que aqui é a casa do investidor cripto na TV brasileira. Estávamos com vocês no Inverno Cripto e a gente vai estar junto agora também na Corrida do Touro aí, nessa bull run de todo o mercado. E para a gente poder falar sobre hoje tecnologia, sobre dados, eu tenho a honra de receber a Juliana Felipe, que é diretora-geral da Tools for Management no Brasil. Juliana, seja muito bem-vinda. Aqui eu falei sua descrição certinho? Perfeito, obrigada. É um prazer estar aqui. Pô, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos começar então falando o que é a Tools for Management. Me conta, o que é esse negócio? Pra galera que tá chegando agora, que tá meio perdida no pagode aí, o que é Tools for Management? Perfeito, vou dar um overview. Na verdade, foi criada uma fundação, a World Foundation, que desenvolveu um projeto chamado World, que é um protocolo descentralizado de código aberto com o objetivo de tornar a internet mais segura. A ideia é criar um protocolo, um projeto onde você tenha, como se fosse a infraestrutura, que é a internet, você tem vários aplicativos, mas o mais importante, lá dentro você tem pessoas humanas de verdade atuando, evitando fraudes relacionadas a bots maliciosos, tá? Hoje na internet a gente tem os CAPTCHAs, por exemplo, que tentam verificar o que é humano e o que é um robô na internet. E aí você tem aquelas imagens de muros, pontes, né? Barcos. Clique aqui, o que é ônibus? Exatamente. E na maioria das vezes a gente não consegue, tem que refazer algumas vezes. É o inferno, odeio. Aí você aperta e vem uma outra imagem, aí você já tinha colocado o avançar, aí ele volta pro começo. É horrível, é horrível. Exato. O que mostra que com base na tecnologia que a gente vem avançando rapidamente, não é, enfim, a melhor solução. Então daí a Fundação World contratou a Tools for Humanity para ser empresa de tecnologia para desenvolver esse protocolo. E aí a gente pensa em duas vertentes. A parte de software, que é o aplicativo. Você tem o World App na App Store, onde você baixa e pode fazer parte dessa rede de humanos verificados. Você tem a parte de hardware, que é a Orb, que é um equipamento, uma câmera de altíssima qualidade, que consegue tirar foto do seu rosto e do seu olho e criar um código onde você prove que você é um humano e não é um bot malicioso na internet. Pô, que maravilha. Você trouxe várias vertentes aqui, eu vou explorar todas elas, porque tem muita coisa importante. E assunto de violação de dados é uma coisa que eu adoro aqui falar no nosso programa, porque, inclusive, aqui alerta, você que acompanha o CryptoCast no YouTube da BMC, tome cuidado, várias vezes tem bots que ficam aparecendo de comentário, toda vez que você posta qualquer conteúdo de criptomoeda no YouTube, que é falando assim, eu tenho minha carteira com as 12 palavras-chave, XYZ, alguém consegue me ajudar a tirar $1.000? Cara, isso é fake, não caia nisso, pelo amor de Deus. A gente vai eliminando, a BMC vive eliminando essas coisas, só que como é bot, fica voltando em vídeo antigo, e aí do nada, enfim, você pode estar vendo isso e chega em você. Então, não clica nisso aí, não existe dinheiro fácil na vida, não existe dinheiro grátis, ninguém vai estar te dando 12 palavras-chave de uma carteira de bobeira aí. Bom, é que eu tenho que fazer esse disclaimer, porque aparece do nada. E aí, queria te perguntar sobre essa questão de violação de dados. Por que o método de vocês, essa ideia, por que é a mais segura? O que resolve na minha vida? Da onde é que não vai ligar ninguém me enchendo o saco em relação a golpe, por exemplo, no telefone? Entendeu? Perfeito. Acho que quando a gente fala de golpe, fala-se muito de golpe de cripto, como a gente estava falando, por exemplo, das pirâmides e tal. Mas hoje os golpes estão em todos os lugares e a gente precisa realmente ficar esperto e criar tecnologias que nos protejam e nos façam sentir mais seguro, principalmente no ambiente digital, que é um ambiente mais novo. Quando a gente pensa no processo de verificação, principalmente nessa parte da World ID, que é o que ganhou muito espaço para discussões aqui no Brasil, a ideia é garantir que, se eu pensar, por exemplo, como você mencionou de bots, vamos falar sobre exemplos de fraudes que acontecem hoje com bots. Redes sociais, você está interagindo com alguém, seja num aplicativo de namoro, um aplicativo social, que não é uma pessoa, é uma fraude. Teve até um case emblemático de uma moça que achou que estava namorando com Brad Pitt. Eu vi isso. Pô, impressionante, né? E tem vários desses, inclusive. A pessoa acha que tá namorando cantores e tudo mais. E não só isso, tem exemplos menores também. Tem aqui em São Paulo, esse é o golpe do amor que vive acontecendo, que a pessoa é sequestrada, no fim das contas. E aí o cara acha que uma mulher gatíssima tá dando em cima dele, e aí do nada ele é lá e sequestrado. É horrível esse tipo de situação. Tome cuidado, você, meu caro amante de aplicativo de relacionamento, entendeu?
entendeu? Checa, liga, vê Instagram, vê as coisas, entendeu? Não cai em cilada. Não era amor, era cilada. Enfim, eu tenho que fazer esses disclaimers, não tem jeito. Enfim, mas e aí? Me conte, como é que resolve esse problema? Não, perfeito. E aí, se a gente pensa em outros exemplos, por exemplo, teve a questão da Taylor Swift, né, de cambismo digital. Tem várias formas que vem acontecendo, que como a gente hoje tem uma inteligência artificial muito evoluída, o que traz muitos benefícios, né? Eu, inclusive, cheguei hoje no prédio e vi várias pessoas comentando, né, como a inteligência artificial ajuda a trazer informações sobre dia a dia, mapeamento de custos de casa. Então, tem muitas formas que a tecnologia vem nos ajudando, mas é importante a gente ficar ligado. Então, hoje, o que acontece? Se a gente pensa hoje no nosso acesso digital, na nossa credencial digital, seja para entrar num prédio, seja para você acessar uma conta bancária, você precisa dar muita informação. E a gente acaba ficando muito exposto com essa estrutura. Então, a gente vai lá, a gente dá nossa foto, a gente tira foto com o nosso documento, a gente dá o nome do pai, o nome da mãe, o número do CPF, etc. E se alguém consegue hackear essas informações, rapidamente você perde o controle delas. Claro. Assim como você interagir com pessoas nas redes sociais e outros que não é uma pessoa. São bots automatizados que criam contas fakes e elas conseguem fazer muito volume de fraudes pela internet. Quando eu penso no World ID, que é a solução de credencial digital anônima e privada que foi criado pelo protocolo World, ele é basicamente criar uma credencial digital que prove que você é humano e não um robô. Então, eu deixo claro que não é uma substituição de um QIC, por exemplo, ou outras funções de acesso digital. Na verdade, o grande objetivo é o seguinte: se a gente pensa na verificação, eu vou te explicar o processo, que gerou tanta discussão, é legal explicar como funcionava. Isso é bom. Então, a gente tem o World App. Você baixa na App Store, você vai botar a sua data de nascimento para garantir que você é maior de idade. Isso é, né, só permitido para maiores de idade. Você vai agendar um horário e você vai fazer a verificação. No momento, a gente está pausado voluntariamente, temporariamente. A gente pode abrir mais um pouco desse assunto. Mas como funciona? Você vai no lugar, você vai na Orb, que é uma câmera de altíssima qualidade, desenvolvida pela Tools for Humanity. Você vai ver um vídeo educativo, você vai provar com seu documento que é maior de idade, entender como funciona o World ID. Lá você, de forma segura, vai conectar o seu aplicativo com a câmera, que é a Orb, que não é uma câmera de armazenagem, é uma câmera de processamento. Em até 8 a 10 segundos, ele tira foto do seu rosto, tira foto dos seus olhos e envia para o seu aplicativo celular, ou seja, o código binário com mais de 12 mil bits gerados através da imagem da sua íris. Por quê? A íris hoje, ele é o único ponto no corpo humano que consegue ter um nível de detalhamento de unicidade e individualidade. Mesmo irmãos gêmeos não possuem a mesma íris. E ela tem pouca volatilidade ao longo da vida. Então, hoje, quando a gente pensa na biometria facial, existem hackeamentos de foto que as pessoas usam para fingir que são outras pessoas, né? A parte de dedo. Então, são evoluções que a gente conseguiu atingir com essa tecnologia. Então, vamos lá. A pessoa vai lá, basicamente, ela vai nessa câmera ultra detalhada. Aí, pô, ela vai lá, tira a foto da íris dela, essa íris, então gera um código de 12 mil bits. Aí isso vai ser mandado pro celular dela e depois ela vai para onde? Ela fica com a custódia pessoal desse dado e esse mesmo código, ele é anonimizado, criptografado 3 vezes e ele é fragmentado em 3 partes diferentes que são enviados para servidores diferentes de instituições separadas da Tools for Humanity, que hoje é a Faculdade de Nuremberg, Faculdade de Berkeley e também a Nethermind no Reino Unido. Qual o objetivo disso? Pensando no pacote que vai para a pessoa, que é a foto do rosto e esse código binário, só a pessoa tem o seu World ID para comprovar a sua humanidade e a sua unicidade. É como se fosse uma prova mesmo de que você é humano e que para conseguir acessar o World App ou, no futuro, outras soluções na internet, você precisa provar o seu World ID para mostrar que você não é um bot malicioso e sim a pessoa que você diz ser. Então aí, cada uma dessas 3 faculdades vai ter 1/3 do meu dado. É isso? Exato. E a Tools for Humanity não tem acesso a essas informações. E aí, como é que desculpa a pergunta, mas aí onde é que a Tools for Humanity faz dinheiro nessa história toda? Perfeito. Hoje a Tools for Humanity, ela é
embasada em investidores, né? A gente teve investimento da Andreessen Horowitz, Bain Crypto e várias outras Coinbase Ventures. Na verdade, hoje a gente ainda é uma startup, uma empresa bem jovem, não temos faturamento, mas olhando para o futuro, a gente acredita que serão com as integrações via API, para que as empresas que oferecem soluções digitais tenham soluções mais seguras através do World ID, como uma possibilidade para proteger essas soluções digitais e o uso das pessoas humanas e não bots no dia a dia das suas soluções. Isso faz muito sentido, na realidade. Porque aí você cria um ecossistema, né? Você vai criar um ecossistema do próprio uso de dados da pessoa, né? E é importante reforçar que em nenhum momento jamais será a monetização de dados, porque, como eu mencionei, o dado vai para a pessoa. E essa é a beleza da descentralização. Se a gente pensa nesse movimento Web3 que você conhece super bem, é garantir que as pessoas consigam ter controle das suas informações. E, de novo, não é uma identidade, sim, é uma unicidade e privacidade dentro do acesso digital e credencial anônima dentro da internet. Agora, vamos supor, a gente está em São Paulo. São Paulo tem muito roubo de celular. Né? E os roubos de celulares, aqui em São Paulo, a gente sabe que os caras conseguem entrar em app de banco, por exemplo, e isso sem, às vezes o banco nem está instalado no celular do cara. Sim. E rouba em coisa de 3 minutos. Se esse backup vai para o celular da pessoa e ela tem um celular roubado, ela perdeu o backup dela? Como é que ela faz para não ficar na mão de bandido no fim das contas? Na verdade, a base do pacote que vai para o usuário, para a pessoa, é a foto do rosto, face out, e também o código do World ID. Então, sem a pessoa, a foto e todas essas verificações, não é possível ter o acesso. Então ninguém consegue entrar no seu coisa. Muito bem, muito bem. Muito interessante. Bom, agora vamos falar. Aí, vocês chegaram aqui no Brasil já. Tá rolando aqui no Brasil? Como é que foi a aceitação do público brasileiro a essa ideia? Que é uma boa ideia. É uma ideia muito fantástica, porque você tem inteligência artificial hoje que tá igual a tudo, né? As pessoas, elas se enganam, inclusive, com golpe da Taylor Swift. Taylor Swift não, do Brad Pitt. Sim. Né? Que tá idêntico, inclusive, a pessoa. Verdade. Então, como é que tem sido essa aceitação? Como é que tem rolado aqui no Brasil? Qual que é a ideia pro Brasil do projeto? Perfeito. A gente começou as operações no ano passado e a gente fez mais de 500 mil de verificações na cidade de São Paulo, né, com brasileiros verificados. No mundo hoje a gente tem mais de 13 milhões de pessoas humanas verificadas. A gente vem em contato com a NPD para entender o melhor formato. Então, no momento, a gente está pausado voluntariamente, mas a gente pretende voltar, entendendo melhor configuração. Porque hoje existiu um questionamento da NPD sobre o incentivo financeiro relacionado, porque como é um projeto descentralizado, tem um foco de realmente dar governança do protocolo através do WorldCoin para todos os participantes. E 75% dos tokens vão ser compartilhados com os humanos verificados. Mas hoje a gente está entendendo a data de volta de operação. E a gente operou por volta de 11 ou 12 semanas entre novembro e fevereiro, março desse ano. Aí tá parado voluntariamente, mas vai voltar logo. Muito bem. Falando em coisas que vão voltar logo, o nosso programa vai voltar logo, já para rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC News. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito legal com a Juliana lá da Tools for Humanity. Juliana, vamos lá, você estava me contando sobre os protocolos, sobre Iris, sobre lógica detalhada e tudo mais. Só que vamos supor que a pessoa que está nos assistindo neste momento não entende nada de tecnologia. Ela, assim como eu, entende apenas o que é WhatsApp e Instagram. E apertar e mandar meme de tio. Que é uma coisa que eu adoro fazer. Se eu tivesse 5 anos de idade, vamos supor, como é que você me explica o trabalho da Tools for Humanity, do Projeto World? Como é que é isso tudo, no fim das contas? Por que a pessoa tem que ficar tranquila em relação ao projeto de vocês? Perfeito, vamos lá. Então, o grande objetivo do projeto é descobrir na internet quem é humano e quem não é, né? Hoje, até recentemente, o Luciano Huck postou um vídeo sobre uma página que ele criou no Instagram chamada Inteligência Artificial de Verdade. Luciano Huck é rival nosso. Não assista o programa dele, inclusive. Brincadeira, tô brincando, a gente não sabe. Pode falar. Mas eu achei fantástico, assim, porque ele postou um vídeo, né, dele indo pro espaço e tal, um vídeo perfeito, onde todo mundo, uau! Não, isso tudo foi feito 100% com inteligência artificial. E é muito interessante entender como a inteligência artificial vem nos ajudando no dia a dia, mas também traz outros desafios que a gente precisa ficar atento para ter uma vivência mais segura na internet. E se eu penso no que a gente está criando, principalmente na base do World ID,
Eu vou dar um exemplo, né? Hoje, por exemplo, você tá falando num aplicativo de namoro, tá? Com alguém. Você não sabe se é uma pessoa real, você não sabe se é uma pessoa de mentira, você não sabe se a pessoa ali minimamente é quem diz ser. Isso traz uma insegurança, como você falou também, né? De golpes, fraudes, etc. Se você tiver a segurança de que, dentro da internet você está falando com pessoas reais, e 2, essas pessoas minimamente são quem dizem ser, fica muito mais fácil você tomar decisões e seguir com ações dentro da internet, principalmente em redes sociais, onde hoje acabam tendo influência grande no nosso dia a dia. E se a gente pensa no mundo cripto como plataforma do novo sistema financeiro, por exemplo, se hoje um banco ou uma instituição é hackeada, seja para seguros sociais, seja para uma conta bancária, isso se vai. Você não tem nenhum controle sobre a sua credencial digital. Você coloca num servidor de terceiros, e se isso é roubado, você fica muito fragilizado, né? E quando você tem uma prova, uma parte dessa segurança de que você pode provar que você é humana, que você é você, e para qualquer transação na internet você tem esse controle de dar um ok final no processo, você consegue se sentir muito mais seguro e reduzir fraudes diversas que ocorrem hoje no ambiente online. E por que ninguém consegue hackear isso? Qual que é o ponto? Porque é o que a pergunta que a galera vai estar pensando agora. Tudo bem, eu entendi, é um método que usa a íris, que é a parte mais complexa do corpo inteiro para se hackear, ou seja, não tem como clonar uma íris e tudo mais, ok, legal. Mas por que isso é irhackeável? Na verdade, tem 2 pontos, né? Quando você pensa na íris em si, ela consegue ter um detalhamento muito maior, né? Uma especificação muito maior, uma precisão muito maior para ter a unicidade de uma pessoa. E outra coisa, o código final é só da pessoa que é sua dona ou dono. Então, isso vai ajudar muito, assim. Não é... Um grande questionamento que existiu foi sobre monetização de dados, e eu entendo que quando uma tecnologia ela é muito inovadora, existe um questionamento da sociedade sobre isso, e principalmente no ambiente que todo mundo está monetizando os nossos dados. Então é muito difícil pensar que uma empresa vem na contramão disso para mostrar o valor de você não compartilhar esse dado tão importante. E outro ponto importante também, quando se falam de dados biométricos, a íris ela produz um código que ele é anonimizado através da tecnologia de mais avançada que existe, e ela realmente traz para você o controle do uso da sua credencial digital, principalmente reforçando, com o objetivo de mostrar que você é humano e não substituindo um processo de KYC, mas talvez fortalecendo o seu posicionamento na internet. Entendi. Me explica o que é o tal do KYC, que a galera vai perguntar. Todo mundo vai encher o saco nos comentários. O que é KYC? O que é KYC? Perfeito. Quando a gente hoje abre uma conta num banco, quando a gente faz um cadastro em algum lugar, você precisa dar todos os seus dados para que você seja avaliado. Ou quando você pede empréstimo, ou quando você abre uma conta no banco, então você vai mandar o seu documento, eles vão avaliar o seu score, né, de pagador, eles vão olhar os seus dados, filiação... Tudo isso para fazer uma análise, né? Para garantir que eles vão abrir uma conta bancária ou não. No Brasil, a gente ainda tem um percentual desbancarizado, sem acesso à internet. As fintechs evoluíram muito isso, mas ainda existe essa parcela da população sem acesso bancário. E acho que cripto acabou, stable, já acabou facilitando muito esse movimento digital, com pagamentos internacionais, entre países, etc. Então, o KYC é um processo que toda instituição faz para avaliar um possível cliente para abertura de conta, serviços financeiros, etc. No KYC, eles realmente querem entender toda a sua identidade para garantir que você é um potencial bom cliente, mas o projeto World ID ele vem focando na humanidade, né? Então, são avaliações diferentes que são complementares no ambiente da internet, mas a ideia não é ter um substituto do outro. Agora, a computação quântica não coloca esse negócio em risco, por exemplo, porque ações de computação quântica é uma coisa que a gente encosta muito aqui no CryptoCast. Inclusive, é você que ainda não acompanhou os episódios passados sobre isso, eu convido você lá no canal do YouTube da BMC, entrar lá na playlist do CryptoCast, a gente fala muito sobre computação quântica, é uma viagem. Começa lá pelo vídeo do Luiz Pedro da Nord, depois vai com o André Franco, que a gente começa... vai até o Satoshi Nakamoto. É uma grande viagem, uma grande loucura este programa. Mas, na computação quântica, em teoria, ela tem a força... É igual o super-homem, a força de 1000 sóis. Então, nessa lógica, muitas blockchains vão acabar colapsando, né? Porque, enfim, os 50 mais 1% lá para você conseguir hackear, vai ser mais fácil de hackear.
computação quântica não coloca o projeto de vocês em risco? Qual que é a segurança no fim das contas, eu continuar tendo minha íris comigo aí? Na verdade, nosso projeto foi desenvolvido, né, por visionários como o Sam Altman e o Alex Blania, que tem computação quântica no perfil. Então, na verdade, computação física, se eu não me engano. Então, hoje a gente entende que o que a gente está criando com criptografia e anonimização de dados está muito conectado com o estado da arte, olhando para essas duas frentes, criptografia e computação quântica, física, etc. Hoje, o blockchain já trouxe muito mais segurança e transparência nas transações, né, existentes. Lembrando que o protocolo World ele é aberto, ele é código aberto e descentralizado. Mas o grande objetivo é realmente, quando o projeto foi desenvolvido, por envolver diversos tecnólogos, os especialistas mesmo em segurança, para garantir que a solução fosse a mais perfeita e segura possível nesse contexto. E aí, como a gente conversou, como ela realmente é muito diferente, muito complexa, é diferente do que a gente tem hoje na frente de monetização de dados, e o grande objetivo é vir na contramão para garantir a segurança das pessoas, para garantir que uma pessoa não possa ser reverificada 2 vezes, por exemplo, e cada um tenha a tranquilidade de criar um World ID por pessoa e que isso seja mantido. Sam Altman é o fundador do ChatGPT. Sim. Não? Então acho que realmente de todas as pessoas, de todas as marcas do mundo que eu vou ficar mais tranquilo em relação a ficar protegido, né? A inovação é do cara que inventou o ChatGPT, né? Pelo amor de Deus. Inteligência artificial. Como é que usa? Tem utilizado a inteligência artificial no projeto? Tem alguma coisa do tipo no meio do caminho para ajudar nesse processo de segurança? Por exemplo, inteligência artificial é um assunto também que a gente adora aqui no CryptoCast. Sim. O ChatGPT, o OpenAI, é totalmente separado da World, são projetos visionários do Sam Altman, mas são 100% apartados. Nós usamos realmente todas as fontes possíveis, né, que hoje a gente tem. Como eu mencionei, os profissionais selecionados para desenvolver o protocolo foram realmente os especialistas para garantir que a gente criasse uma solução muito poderosa para a humanidade como um todo, mas hoje a gente não tem uma ligação direta com a OpenAI, são coisas diferentes. Apartados, ou seja, o cara de bobeira criou o ChatGPT, o OpenAI, e aí falou assim, não, agora que eu tô com tempo livre, deixa eu criar também uma maneira de resolver a clonagem de dados e tudo mais. Eu acredito que como entusiasta de tecnologia, assim como os investidores que investiram na Tools for Humanity, eles entendem que a IA traz muitos benefícios. Como a gente se relaciona hoje mudou, se a gente pensa até no ocorrido da pandemia, né? Como o Pix evoluiu rapidamente, como a gente começou a se conectar mais por vídeo, por exemplo, videochamada. Então, como mudou o nosso dia a dia, né? E até o acesso a compras por internet, serviços, né, online. Então, tudo isso realmente trouxe um entendimento de todos os benefícios que trazem e os desafios que vêm com isso. E dentro desse desafio, como criar uma credencial com base em privacidade, de uma forma anônima, que as pessoas consigam provar a sua humanidade dentro da internet. E foi aí de onde tudo começou. Pô, perfeito. Inclusive, essa semana a gente teve o maior ataque cibernético da história do setor bancário brasileiro, mais de 1 bilhão de reais. Que depois descobriram que na realidade foi um cara que tinha acabado de ser contratado de TI, que vazou, né, para os caras no bar. Mas, por exemplo, você acha que essas soluções, seja da World, seja, enfim, soluções que forem criadas no futuro, elas vão impedir esse tipo de vazamento de dados? Porque eu fico em pânico. Assim, mês passado teve lá o maior vazamento de dados, todas as senhas de Google, Apple, todo mundo estava no radar. Então, você acha que essa é a maneira correta de resolver o problema, por exemplo, de vazamento de dados e tudo mais? Eu acredito que a gente desenvolveu tecnologia muito rápido e hoje está todo mundo se adaptando a ela. Sempre vai ter iniciativa de fraudadores, infelizmente, e o grande objetivo vai ser concentrar várias tecnologias que juntas vão tornar o ambiente mais seguro na internet, né? Então, hoje, a gente entende que o World ID vem trazer a custódia pessoal, dessa credencial anônima, mas com certeza outras tecnologias vão precisar existir para que o ambiente seja seguro para todas as pessoas em todos os usos de caso. Então, como eu mencionei, eu acho que uma grande fragilidade da estrutura financeira hoje, por exemplo, é você ter todo o seu pacote de senha, pacote de acesso digital, credencial, num único lugar. Porque realmente, se há um hackeamento, acabou. Uma das bases do World ID, por exemplo, é a computação multipartidária segura, que é você fragmentar, ter em servidores diferentes, totalmente autônomos, independentes, sem ter uma pessoa controlando todos, para garantir que, de alguma forma, você torne mais complexo o processo de uma credencial digital, de bater informações em lugares diferentes,
o que dificulta muito a ação de fraudadores na internet. Que é onde está, inclusive, hoje o maior problema é aí, né? É o cara te hackear, Exato. link malicioso. Né? Inclusive, se a pessoa... Vamos supor que eu tenha feito lá. E aí alguém em algum momento mandou um link malicioso que eu não soube identificar e pum, do nada entrei no link malicioso. E hackeou meu celular. Tem chance de eu perder minha íris aí e tal, tudo mais? É hackeável nessa lógica? Então, na verdade, você vai precisar sempre da foto e do World ID para conseguir ter seu acesso digital. Então, não existem riscos. Não tem. Então, se o cara pode hackear meu iPhone, por exemplo, mas ele não vai conseguir hackear o World App, por exemplo. Exatamente, porque, na verdade, ele vai precisar, no uso do World ID, ele vai precisar da sua foto, do World ID e de outras verificações que juntas não seriam possíveis. Muito bem. Pessoal, já para rápido intervalo aqui no nosso CryptoCast. Na volta tem muito mais aqui desse papo que só está começando. Já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso CryptoCast dessa semana. Um papo muito bacana com a Juliana lá da Tools for Humanity. A gente está falando sobre monitoramento de dados, violação, segurança, cibersegurança, íris, polêmicas e tudo mais. E o nosso terceiro bloco, geralmente é o terceiro bloco focado nas carreiras das pessoas. Como é que as pessoas foram parar em cripto? Porque é um mercado muito novo. Então, obviamente, em algum momento você foi esbarrada com Bitcoin aí. Bitcoin bateu na sua porta. Então me conta um pouco sobre você, sua carreira, o que você fez, tudo mais, como é que você veio parar aqui no mundo cripto, essa loucura, o pessoal do Cyberpunk e tudo mais, depois expandiu para todo lado. Me Perfeito. Conta. Legal falar que eu fui Headhunter, né? E Headhunter fala com muita gente. Headhunter, pra quem não sabe, é caça-talentos. Caça-talentos. Senão vão achar que você era do Walking Dead. É verdade. Que matava pessoas. Não, é porque eu não sei. Desculpa, é só porque senão o pessoal vai achar que você tinha um passado obscuro. Sim, né? Não, eu trabalhava com recrutamento de executivos e aí eu fui entendendo que tecnologia era o mercado que eu queria trabalhar. Eu tive o privilégio de trabalhar no LinkedIn, bem na operação da operação no Brasil. Trabalhei 7 anos com rede social profissional, entendendo realmente, né, o poder da rede social, né, principalmente nessa frente de empregos e oportunidades e negócio, etc. Depois de 7 anos, entendi que queria novos desafios e entendi que o blockchain era a tecnologia que veio para ficar e principalmente todas as apostas e decisões de bancos centrais e outros mostram que realmente é a tecnologia que vem sendo escolhida para substituir, né, as atuais do sistema financeiro. Tive o privilégio também de trabalhar na Paxos, que é uma das mais... Essa Paxos, ela é regulada nos Estados Unidos, não é? Não tinha uma coisa assim? Sim, ela é trusted nos Estados Unidos, é super regulada. Paxos hoje é parceira do Nubank, do PayPal, é trusted nos Estados Unidos. E realmente são muito reconhecidos nessa parte de criptotrading, de toda a infraestrutura e emissão de stablecoins, inclusive do PayPal Dollar, que é a stablecoin de dólar pareada do PayPal. E aí, depois da Paxos, você foi para onde? O que você foi fazer? Eu fui para Transfero, que é uma empresa brasileira de soluções financeiras end-to-end em blockchain, emissão de stablecoins, pagamentos internacionais, etc. E eu soube do projeto da World no Brasil, a atuação da Tools for Humanity, e me chamou muito a atenção, porque eu entendi que esse é um ponto super importante que falta hoje na nossa estrutura tokenizada, que pode ter um grande fit com o que está acontecendo de revolução, né, tecnológica, né, IA, etc. Então, realmente me chamou muita atenção o projeto e eu acredito muito no potencial dele no Brasil. E aí, bom, lá na Tools for Humanity, a gente já falou um pouco o que você faz. Me conta um pouco sobre a sua visão do mercado cripto. Você gosta de Bitcoin, você gosta de Ethereum, você gosta de ativos, qual parte desse, qual layer... Usando palavras em inglês aqui para ficar mais rebuscado. Quão adepta você é desse Web 3.0? É a galera que compra Bitcoin e deixa lá? A galera que gosta de ficar usando um monte de coisa de cripto? Qual investidora cripto você é? Que tipo de personagem cripto você é? Nesse tipo, no meio do caminho aí. Por incrível que pareça, só avessa risco, mas eu gosto de diversificar meu portfólio. Mas o que eu acho interessante é falar que, quando a gente pensa em ativos de investimento, né, cripto como um todo, foi o primeiro uso de caso de cripto, né? E hoje a gente já olha para como o cripto vem ser, vai tendo um olhar B2B de transformação digital, de transformação de plataforma financeira como um todo. Então, o interessante eu sugiro todo mundo a brincar um pouco, né, e conhecer melhor o comportamento. E eu sempre comparo, todo mundo me pergunta, você investe em cripto? Por que eu devo investir em cripto e não
na Bolsa de Valores, por exemplo. Hoje a gente tem mais gente em cripto, investindo em cripto, do que na Bolsa de Valores. Isso já mostra uma inclusão financeira muito grande. Segundo ponto, quando você pensa no investimento, você pensa numa empresa, se você vai comprar ações de uma empresa, sei lá, não vou mencionar nomes, mas comprar ação de uma empresa. Você vai olhar a governança dessa empresa, você vai olhar os processos para garantir que você acredite que aquela empresa vai dar lucro e você vai ganhar rendimentos sobre o dinheiro inicial investido. Quando a gente pensa em cripto, é diferente o comportamento. É o que você acredita que essa tecnologia é capaz de criar e por que ela vai valorizar. Por parcerias, por usos de caso, pela utilidade que ela vai ter no futuro. Então, no fundo, para os mais conservadores, eu digo para ir com calma, mas o grande objetivo é realmente entender o comportamento das duas, entender como cripto, como ativo de investimento, foi um primeiro de caso, e agora ele está realmente se expandindo de forma muito grande, com um respaldo dos bancos centrais que vem escolhendo essa tecnologia. Os testes do Banco Central também foram muito bacanas para entender o comportamento de uma rede que foi desenhada para ser aberta, mas ela precisa ter privacidade, ela precisa ser fechada, para não expor os dados das pessoas nessa estrutura de Open Finance está sendo planejada. Então, muitos ensinamentos estão vindo por aí e como investir também é importante, porque a gente pensa no Bitcoin, ele é totalmente diferente do comportamento de uma Solana, por exemplo. Então, é muito importante que as pessoas entendam e, principalmente, não mais importante o ativo que se investe, e sim, aonde você vai investir o seu dinheiro, Se você vai entrar no aplicativo, quem é essa fintech que está te atendendo? Aonde esse dinheiro vai estar reserva? Qual é o banco e a transparência que esses tokens te dão? Então, é muito importante que as pessoas investiguem todo o processo antes de investir para se sentirem mais seguras. Não, isso é perfeito, inclusive. Você estava falando até mesmo sobre essa lógica de aversão a risco. A gente tem grande parte do público, inclusive até eu mesmo, assim, tem que diversificar, Inclusive você que está nos acompanhando aqui no nosso CryptoCast, fazer aquele outro disclaimer. Nós não damos recomendação de compra ou venda de ativos neste programa, nem em nenhum outro programa, a não ser que eu seja um analista CNPI especializado ou alguém, enfim, um analista de fato do mercado financeiro. Então, você toma suas decisões pautado no seu conhecimento, sua investigação, aí tal, aqui você vai tirando as dúvidas, tudo mais, vai conhecendo melhor sobre os projetos, tudo mais. E aí, você trouxe um ponto que é muito importante, que você tem blockchains hoje que elas são focadas mais na utilidade. Sim. É muito improvável que a gente vá fazer uma compra no supermercado com 0.00000109 Bitcoin. Exato. Que as pessoas não conseguem fazer essa conta de cabeça. Você acha que o futuro do mercado cripto vai ser a lógica do vou utilizar aquele ecossistema digital sem notar que eu estou utilizando criptomoeda no meio do caminho? Tipo Netflix, quando eu clico um filme lá e só sei que ele entrou do nada. Tipo isso. Eu acredito que sim, em partes. Então vamos, por partes. Hoje, a experiência do usuário ela é muito instantânea na internet, Tudo que a gente faz é no toque de um clique. Mas, na verdade, se a gente pensa num back-office que existe por trás, o dinheiro não é. Então, por exemplo, recentemente, eu tenho dupla nacionalidade alemã e eu precisei transferir um dinheiro para pagar o certificado do meu filho na Alemanha. Foi com um bancão, mais tradicional, eu demorei, 6, 7 dias para conseguir mandar esse dinheiro e eu não consegui criar um registro único daquele código para provar que aquele pagamento era meu, por exemplo. Então, você entende que num aplicativo, às vezes, é imediato, mas existe um back-office grande por trás que ainda tem muita ineficiência. Quando você pensa nesse novo processo, onde a stablecoin vem com um comportamento diferente de cripto, então cripto é muito volátil. Quando a gente pensa no dia a dia, é difícil a gente pagar uma coisa em Bitcoin, porque a perda, a volatilidade, deixa as pessoas mais inseguras. E aí criou-se as stablecoins, que são ativos digitais pareados a ativos reais, seja dólar, reais ou ouro, que garantem uma previsibilidade maior. Então, fica mais fácil de você pagar. No final das contas, as stables já trouxeram muita eficiência, pensando em pagamento internacional, inclusão financeira, etc. Mas eu acredito que o ideal vai ser que nem o Pix. A gente faz o pagamento e a gente não faz ideia da tecnologia que está por trás de tão eficiente, rápido e prático que é. Então, a gente vai chegar nesse ponto, mas eu acredito que todos os testes e investigações feitas pelo Banco Central e várias empresas, participando de todos esses pilotos, vão trazer muito mais clareza de qual vai ser o melhor processo, lembrando do trilema do Banco Central, sempre lembrando da privacidade, interoperabilidade. E eu acredito que o grande ponto de cripto não é a tecnologia em si, porque hoje a gente tem pessoas especialistas para desenvolver, criar pontes entre um sistema e outro, mas o que eu vejo é a interoperabilidade legal. Por quê? Jurídica.
Hoje a gente tem países com regulações diferentes, apetites a riscos diferentes e abertura a tecnologias diferentes. E cripto nasceu global. Diferente da economia que a gente conhece, que você precisa viajar, hoje é mais fácil com as contas em dólar e tal, mas antes você pegava o seu dinheiro, você ia lá, você trocava, você ia com a pochete, com dinheirinho. Eu tinha que chamar um motoboy pra entrar em casa. Viajar. Meia dúzia de dólar e eu tendo que contar os centavos do dólar. Era um saco. Isso 5 anos atrás, não precisava muito longe não, né? E hoje, se pensar em pessoas mais conservadoras, isso ainda acontece. Então, como você falou, as pessoas que ainda investem em poupança, por exemplo. Então, isso é muito importante da gente entender como a gente consegue criar uma estrutura digital onde as pessoas se sintam seguras e que o dinheiro passe a ser, num clique, de forma segura, como são outros serviços da internet, como o aluguel de uma casa, ou, enfim, se aplicar uma vaga no LinkedIn, por exemplo, e etc. E aí, por exemplo, você citou que você tem dupla nacionalidade com a Alemanha e tudo mais. Em que cenário você acha que... Onde é que o Brasil está em relação ao desenvolvimento do mercado cripto? Você acha que, em comparação com a Europa, a gente está mais avançado, menos avançado, estamos no mesmo patamar? Onde é que você acha que a gente está nesse campo de desenvolvimento? Perfeito. O Brasil, ele vem sendo benchmark, né? O Banco Central vem fazendo um belíssimo trabalho, né? Com o Roberto Campos, agora com o Galípolo, vem fazendo um trabalho realmente outstanding no mundo todo. Mas um ponto importante é a regulação cripto, que está para ser lançada, né? As stables, a princípio, vão ser incluídas, existe todo um modelo, né? E uma data prevista para que isso aconteça. Mas se a gente pensa, por exemplo, na Europa, com MiCA, que realmente já desenhou regras para o uso das stablecoins, fica muito mais fácil do mercado criar utilidade. Né? Se a gente pensa em como a gente vai transformar o sistema financeiro, acho que tem 3 vertentes importantes. Regulação é super importante, é ela que cria as bases da proteção do consumidor e como essas soluções vão ser criadas dentro de patamares de segurança. Segundo, a velocidade das empresas a fazer essa adoção e adaptar as suas estruturas, principalmente tecnológicas, de pessoas, de soluções, e essa parte de UX, né? Como a gente mencionou, todo mundo vai ter uma experiência que nem o Pix, que é instantânea. Mas o Brasil, por mais que muitas pessoas questionem, porque não somos uma empresa ainda do primeiro patamar desenvolvido, né, como os Estados Unidos, Europa, pelo contrário, acho que o Brasil vem se posicionando globalmente de uma forma, assim, muito positiva e um ponto fundamental, colaborando com o mercado privado. Hoje você vê nos testes do piloto do Drex, Real Digital, ou o que seja, você vê as empresas junto com o governo criando uma estrutura para a gente entender onde a gente consegue chegar de inovação, aonde isso bate na segurança e como a gente acha o equilíbrio entre as duas. Inclusive, essa questão da regulação cripto, a gente bate muito na tecla aqui no CryptoCast. Recebemos, inclusive, pessoas de todas as maneiras. Tem gente que é extremamente a favor do atual texto, tem gente que é contra. A gente já explicou, já que tem umas polêmicas aí, por exemplo, de alguns artigos no meio do negócio, né? Tem as resoluções, principalmente em relação a hard wallet, né? Que é o que, se é legal, se não é, porque tem uma questão cambial no meio do caminho e tal. Mas você acha, por exemplo, que as stablecoins elas vão passar nessa regulação cripto? Faz sentido elas passarem nessa regulação? Porque é onde está um meio do caminho aí, né? Tem a galera que fala que sim, tem que passar, não, tem IOF em cima disso, porque pode quebrar, por exemplo, tipo, um monte de banco também, né? Se todo mundo comprar dólar no cripto. Assim, se a gente pensa na stablecoin, ela realmente tem as reservas transparentes, né, da maioria dos fornecedores e tudo mais, e no final das contas, todo mundo fala que stable não paga imposto, né? Essa é a grande questão, IOF, mas na verdade, dentro desse ativo digital existe uma reserva, e para todo esse comportamento existem IOFs cobrados sobre toda a movimentação. Então é um processo diferente, muito novo, que vai precisar ser redesenhado, entendido como a gente vai criar impostos regulados em cima, mas eu acredito que... eu espero que sejam incluídos porque, como eu mencionei, para os usos de pagamentos, para muitos usos de caso, cripto pela volatilidade não consegue resolver. E stable é um grande ativo de eficiência hoje. É um facilitador, né? Sim. Grande facilitador, né? A gente resolve muito rapidamente a nossa vida com cripto. Sim. É bizarro, assim. Você vai viajar, é o que você falou. Você vai viajar, você tem que mandar uma remessa de dinheiro para fora, demora 7 dias. Exato. Você vai lá para os Estados Unidos, por exemplo, e quer comprar com, sei lá, o STC, o ST, enfim, Tether. Cara, você resolve isso em 2 segundos. É coisa de maluco. Você tem uma stable de dólar, você vai para qualquer lugar... Não, bizarro. Sem nenhum
Bizarro. Não à toa existem as GovCoins, né? Os grandes governos investiram na criação de... As CBDCs. Exato. Sim. Porque você precisa de GovCoins, porque eles falaram, cara, Exato. realmente eu ficar tentando... É igual convencer a pessoa que deixar o dinheiro embaixo do colchão é mais seguro para ela do que deixar no banco. Sim. Ah, mas o app do banco pode, do nada, dar um tilt. Mas o seu colchão também pode pegar fogo, entendeu? Então... Todos têm riscos. Tudo tem risco, né? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC News. Já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com a Juliana, lá da Tools for Humanity. A gente falou sobre muita coisa, falou sobre inteligência artificial, sobre evolução de dados. A gente não falou sobre uma coisa, que estávamos até conversando no break, sobre a questão desses fakes de inteligência artificial. E eu sempre sou pego de surpresa. E aí, do nada, tem agora vídeos da pessoa fingindo ser o Brad Pitt lá, igual, por exemplo. Como é que o projeto de vocês resolve esse tipo de problema? Tipo, eu entendi que se tiver um criminoso por trás lá, sei lá, no Tinder, beleza, vai resolver o problema. Mas e se for um negócio 100% inteligência artificial que, cara, é muito difícil você conseguir rastrear? Como é que a World resolve isso? Perfeito. Hoje, realmente, os bots estão muito evoluídos, né? E se a gente pensa em bots, né? São realmente ações automatizadas ali, né? Simulando uma pessoa real. A prova de humanidade vem para realmente combater isso, para que realmente você consiga, primeira coisa, desenhar na internet, identificar na internet quem é humano e quem não é. Recentemente, a Tools for Humanity globalmente fechou 2 parcerias que eu acho que dão alguns exemplos claros nessa frente. Um foi com a Razer, que é uma empresa de gaming. É uma empresa onde hoje é uma empresa de jogos colaborativos. E hoje em jogos colaborativos, quando você está jogando, né? Se um bot automatizado sabe os movimentos, ele vai ganhar de você, enfim. Então não fica um jogo justo. Então realmente hoje a pessoa pode provar que é humana e pode também mostrar que ela é a pessoa através da foto que bate, é a mesma pessoa, e garantir um jogo mais justo. E a gente, como você mencionou, fechou uma parceria com o Tinder, que agora as pessoas conseguem se identificar como humanas e também identificar que é a mesma pessoa, que traz muito mais segurança. Mas hoje, quando a gente pensa em desafios da IA, a gente pensa em publicidade, né? Recentemente teve o prêmio de Cannes, por exemplo. O que é real? O que não é? Eu soube que tiveram algumas matérias, por exemplo, questionando algumas agências que fizeram propagandas ou não, com IA ou não, para trabalhar muito a criatividade humana e como é importante a gente ter a prova de humanidade, que é uma pessoa de verdade fazendo. Muitas pessoas, hoje, assim, qualquer lugar que você vá, o assunto é inteligência artificial e como ela impacta o nosso dia a dia. E como a gente mencionou, são muitos benefícios relacionados. Acesso à informação, acesso ao entendimento de coisas que você não teria acesso no passado, mas é muito importante que a gente tenha a nossa capacidade de entendimento, de análise e processar esses dados e nunca perder também a nossa opinião sobre elas, né? E acho que quando a gente começa a trabalhar com uma premissa de que a gente consegue identificar o que é humano e o que não é, fica mais fácil da gente avaliar essa tecnologia e como a gente tira um bom uso e bom proveito dela. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre próximos passos. Futuro. O que vocês querem? Qual é os próximos passos da Tools for Humanity? O que a gente deve esperar nos próximos meses? Enfim, me conta um pouco. Perfeito. Hoje a gente pretende expandir as operações globalmente. É um projeto que foi desenhado de forma a ser para todos os humanos globalmente, não ter distinção entre classes sociais, ou que seja, todo humano poder ter a sua verificação. Porque hoje, se a gente pensa em fraudes, elas não acometem somente os ricos, elas acometem todas as pessoas, com seguros sociais, né, com contas bancárias, etc. Fraudes, né? Muitas fraudes aí para todo lado. Exato, para todo lado. Então, não tem muito controle sobre isso e a ideia é realmente garantir que a gente tenha essa rede humana verificada e também criar utilidade. Quando eu mencionei como a gente pensa em ganhar dinheiro no futuro, hoje somos uma startup, ainda não temos, mas a gente quer realmente garantir que todas as empresas que ofereçam serviços digitais para as pessoas consigam trazer esse valor de uma prova de humanidade para tornar os seus serviços mais seguros e trazer mais segurança para os seus clientes finais na internet. Perfeito. Então, e aí, existe algum prazo da gente esperar novidades aqui? Tipo, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Quando eu tiver essa data... não, a gente tentei aqui puxar um furo de notícia aqui, pô. O pessoal viu de cá, tentei aqui, a gente tentar descobrir quando é que vai ter essa mexida aí no negócio, mas ainda tem muitas discussões a acontecer aqui no Brasil, né? Antes disso virar.
Não, pode falar. Nós respeitamos muito as autoridades, então a gente realmente está em contato, né, com a NPD, com todos os reguladores globalmente, para entender como o World ID pode ser entendido. Como eu mencionei, é uma tecnologia super nova e vem na contramão da monetização de dados. É muito importante garantir que toda a sociedade entenda o seu valor e como a gente pode usar ela para tornar a internet mais segura e garantir que todos esses passos tragam realmente a utilidade, que as pessoas tirem o proveito de como a prova de humanidade pode tornar a internet mais segura. Perfeito. E aí a gente espera vocês aqui, inclusive, quando tiver qualquer novidade aqui no nosso CryptoCast, tá certo? Combinadíssimo. Obrigado por ter vindo, Juliana. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou aqui no nosso CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Você também pode nos seguir nas redes sociais, @bmc.news, em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso site, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro, mercado cripto, política, geopolítica e tudo mais. Você vai lá e entra na bmcnews.com.br, tá certo? Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais CryptoCast. Até mais, tchau!